Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. Estamos aqui novamente para comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal da primeira turma, que decidiu, por meio do ministro Ricardo Lewandowski, pela possibilidade de condução coercitiva de um investigado à autoridade policial para prestar esclarecimentos. Estamos aqui com o professor Pedro Paulo Guerra de Medeiros, que falará conosco de Brasília, trazendo maiores esclarecimentos sobre essa decisão. Seja bem-vindo, professor Pedro Paulo. Obrigado, alunos e amigos do Atualidades do Direito. Ok, professor. Professor, para começar aqui, quais são as formas de prisão no Brasil e quem pode determiná-las? Bem, no Brasil nós temos algumas formas de prisão. As prisões podem ser prisão civil, que hoje nós temos somente a prisão do devedor de pensão alimentícia, porque o Supremo já reconheceu como inconvencional a prisão do depositário infiel, quando julgou o recurso extraordinário 466-343. Nós temos a prisão administrativa ainda, que alguns consideram aquela prisão para fins de extradição como sendo uma forma de prisão administrativa. Isso quem diz é o professor Renato Brasileiro, é uma classificação que ele costuma adotar. Nós temos a prisão militar, que é aquela prisão prevista para o regime militar, em que versa hierarquia e disciplina, portanto é um regime todo diferenciado. Nós temos a prisão penal, que é aquela prisão oriunda de sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, você vai cumprir uma prisão porque você foi condenado, dosado uma pena, e você vai cumprir a pena. Essa é a prisão penal. Essa prisão cautelar, que pode ser prisão preventiva ou prisão temporária. São as únicas hipóteses de prisão cautelar, preventiva ou temporária. Não tenho mais prisão em razão da pronúncia, prisão em razão da condenação, prisão para recorrer, isso não existe mais. Eu só tenho prisão preventiva ou prisão temporária. E eu tenho, por último, uma prisão pré-cautelar, que não é sequer chamada de prisão cautelar, que é a prisão em flagrante. Porque ela tem que se converter ou em prisão preventiva, ou em liberdade provisória, ou em relaxamento do próprio flagrante. Mas, então, o flagrante hoje não é uma prisão cautelar, é chamada de prisão pré-cautelar. Vale ressaltar que a prisão militar, ela não precisa ser determinada por juiz. Ela pode ser determinada por alguma autoridade militar. E aquela pré-cautelar, que é a prisão em flagrante, ela é imposta pela própria autoridade policial. A autoridade policial determina o flagrante, a não ser as hipóteses da prisão militar e a prisão pré-cautelar, que é o flagrante, somente com determinação judicial é que se pode prender alguém. Ok, professor. Mais uma dúvida aqui é o seguinte: alguém acusado penalmente é obrigado a contribuir com essa acusação que paira sobre si? Quais os limites desse direito? Bem, em verdade, quando alguém é acusado penalmente, ele não é obrigado a contribuir com a acusação que paira sobre ele. Isso é o princípio do nemo tenetur sede tegere, ou ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, que algumas pessoas entendem que está explícito na nossa Constituição Federal, quando na verdade não está. Isso está no artigo 8º, inciso 2, letra G, da Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, que foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro em razão de procedimento constitucional de internalização, por um decreto legislativo, depois um decreto presidencial, portanto, está incorporado com nível supralegal e infraconstitucional, e lá está dito: ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Certo. Essa condução coercitiva, sem estado de flagrância ou ordem de prisão, está autorizada no nosso Código de Processo Penal, que foi alterado recentemente pela 12.403? Não. A condução coercitiva de acusado não está prevista em qualquer lugar. Aquele poder geral de cautela que os juízes têm, data vênia, aplica-se ao processo civil. Ao processo penal, há princípios e regras que devem ser seguidos, dentre eles o da taxatividade e da legalidade. Não há esse direito expresso. Não se pode determinar a condução coercitiva de acusado. Se o acusado pode ficar em silêncio, se o acusado não é obrigado a sequer a comparecer ao seu próprio interrogatório, como é que ele pode ser obrigado a comparecer perante um delegado? Ele vai ser obrigado a comparecer e dizer o quê? Ele tem esse direito de não dizer, muito menos de comparecer. E essa condução coercitiva não está sequer prevista nessa nova redação do Código de Processo Penal, do artigo 319,
310, em que se trazem novas medidas cautelares. A condução coercitiva não existe para acusado, para investigado. Isso é inconvencional e, permita-me dizer, inconstitucional. Ok, professor. Para finalizarmos, essa decisão é inédita ou há precedentes nos tribunais acerca da condução coercitiva? Bem, infelizmente, a condução coercitiva de acusados não é inédita. Nós já temos algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, no inquérito 569, em que se determinou a condução coercitiva de membro do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Desembargador do Estado foi conduzido coercitivamente, quando não se havia prisão em flagrante e nem se havia ordem de prisão. Houve uma condução coercitiva por ordem do ministro relator do inquérito no Superior Tribunal de Justiça. Decisão essa que, entendo eu, não está embasada em qualquer lei ou em norma constitucional. Ou se prende preventivamente ou temporária, ou se faz prisão em flagrante. Condução coercitiva de acusado, me parece, afronta o Pacto São José da Costa Rica. Ok, professor Pedro Paulo, agradecemos novamente a sua participação aqui conosco na TV Atualidades do Direito e convidamos você, professor, a também debater esses e outros temas da TV Atualidades do Direito. Basta entrar em contato no contato@atualidadesdodireito.com.br. Até mais. Obrigado.